entrando um pouquinho na parte dos perfis e objetivos de investimento. O que é importante na hora de você, cliente, fazer o seu investimento? Saber qual é o objetivo e a finalidade dele. Como a gente falamos, é importante sempre começar pela reserva de emergência. Depois de constituir ela, a gente já pode ir para as outras caixinhas, da nossa vida ali de investidor. Então, você encontrar um objetivo claro, bem definido, vai te ajudar a construir a estratégia mais adequada e realista para o seu momento de vida e também, assim, evitar um desperdício, que é o que a gente falou lá atrás sobre visualizar esse sonho grande. E como é que você vai fazer a definição dessa estratégia? Primeiro, é entender qual é o seu momento atual e entender onde você quer chegar. Dentro desse intervalo, você vai definir qual é o horizonte de tempo que você tem para alcançar esse objetivo. É através desse horizonte de tempo que você vai conseguir entender quais vão ser os valores necessários para aportes mensais para que você chegue na data estabelecida e possa cumprir com aquele objetivo. Traçar uma estratégia, um plano claro, vai te ajudar e vai te trazer muito mais direcionamento para alcançar ele. E quando a gente fala plano claro, é você colocar o máximo de informações possíveis. Vou dar um exemplo. Uma viagem. Quando? Você vai dar uma data. Quantos meses você tem até essa viagem? Vai ser um número específico. Quanto que você precisa de valor para realizar essa viagem? E quanto que você vai ter que juntar todos os meses a uma determinada taxa de juros para que essa viagem se torne viável na data que você deseja. Qual é o seu grande objetivo, o seu sonho grande? Já parou para pensar? Pois é. Então agora é o momento que você deve pegar papel e caneta e colocar ele de forma mais precisa possível, para que você saiba exatamente como é que você vai estar chegando lá. E o que você tem que identificar na hora de realizar o seu investimento? Qual é a sua disposição e a sua capacidade? É entender o quanto você pode ir e até onde você pode ir. Não é recomendado que uma pessoa, por exemplo, acabe se expondo a um risco que, porventura, ela acha que vai trazer maior rentabilidade, sendo que ela não consegue aceitar aquela exposição ao risco, não é do perfil dela. Por isso é importante entender e conhecer o seu perfil como investidor. E isso você vai conseguir definir através do conhecimento que você tem sobre o mercado financeiro, da sua capacidade e da sua disposição em correr riscos e em investir. Porque às vezes a gente vai ter pessoas que vão ter um volume muito alto de recurso e poderiam até estar se sujeitando a um risco maior, porém elas não têm aceitação, não faz parte do perfil delas. E aí a gente tem que entender este momento de vida da pessoa. Da mesma forma que vão ter pessoas que no momento ainda não têm um volume muito alto para se expor ao risco, mas são pessoas que têm apetite por risco. E a gente tem que esperar aquela pessoa ter um volume maior acumulado, porque qualquer exposição dela a risco pode ocasionar uma perda com dificuldade para recuperar, dependendo do horizonte de tempo que ela tiver ali na frente. Hoje a gente tem alguns perfis que são os mais clássicos conhecidos no mercado, que é o conservador, o moderado e o arrojado. Muitas instituições financeiras, elas fornecem esse teste ali dentro do aplicativo, pois para você poder realizar aplicações naquela instituição, é obrigatório que você tenha preenchido o seu perfil de investidor. Então, na hora de preencher essas informações, você já vai conseguir identificar em qual desses perfis você mais se encaixa. A maioria das vezes, as instituições já têm até um leque maior de perfis ali que fornecem dentro do aplicativo. Outra coisa que é importante, esse teste é ideal e recomendado que você faça ele com uma frequência anual, pois a nossa disposição ali ao risco e a capacidade também, ela vai se modificando com o tempo, pois dependendo do conhecimento que a gente tem, a gente começa a aceitar e entender mais sobre o risco e consegue se sujeitar a botar em ativos que vão realmente nos colocar maior exposição ao risco. Da mesma forma que a gente também vai ganhando um amadurecimento em relação aos investimentos. E isso vai possibilitando que o nosso perfil de investidor vá se modificando com o passar do tempo. Mas o que é importante você entender? Que quando a gente vai chegando perto de uma determinada idade,
já mais direcionado à aposentadoria, é importante que a gente vá reduzindo gradativamente o risco que a nossa carteira está exposta. Porque depois de uma certa idade, a gente não tem mais tempo suficiente para recuperar uma grande perda. Então, quanto mais próximo da aposentadoria, mais a gente tem que ir cuidando para fazer os ajustes necessários para que a exposição de risco da nossa carteira não seja tão grande. Temos o tripé dos investimentos, que considera tudo aquilo que é primordial na hora de você fazer a escolha do seu investimento e entender o risco que vai estar exposto naquele ativo. O que você deve levar em consideração? Qual é a liquidez daquele ativo? Então, a partir do momento que você sabe em quanto tempo você vai precisar do recurso, já que você definiu o seu objetivo, você vai poder entender se esse ativo que você está escolhendo, ele respeita a liquidez que você precisa para esse objetivo que você tem que atingir. Porque vão ter ativos que você só vai conseguir resgatar depois de alguns meses ou até mesmo alguns anos. Levar em consideração a rentabilidade que você precisa para atingir o objetivo. Em alguns casos, você vai ter que alterar ali, né, o prazo que você tem para alcançar esse sonho, enfim, esse desejo, porque a rentabilidade que você tem à disposição não vai ser suficiente para poder atingir aquele objetivo nesse prazo de tempo que você desenhou. Da mesma forma, a segurança. Recursos, por exemplo, como a reserva de emergência, têm que ser alocados em ativos que têm uma alta segurança. E a gente sabe que ativos menos expostos ao risco tendem a apresentar uma rentabilidade menor. Por quê? Quando o ativo ele tem uma maior exposição ao risco, ele tem que remunerar o cliente justamente essa exposição que ele está te colocando, né, frente ao risco. Por isso que muitas vezes as pessoas veem ativos de renda variável, por exemplo, como ativos mais rentáveis, mas é que justamente ele tem que compensar esse risco quando tem o ganho. Da mesma forma que você também fica mais exposto a um cenário de queda. Mas é importante você entender estes 3 fatores, porque assim fica mais fácil de você escolher os ativos indicados para cada um dos objetivos que você desenhou. Então, vamos pegar de exemplo a aposentadoria. Você vai poder, se a sua aposentadoria vai ocorrer daqui 10 ou 20 anos, você vai poder pegar investimentos que têm um horizonte de tempo mais longo. E dependendo do tempo que você tem até a sua aposentadoria, você vai poder se sujeitar a ativos de maior exposição ao risco, pois você vai ter tempo para trabalhar até lá esse recurso e recuperar eventuais perdas. Então, converse com o seu assessor, né? Tente compreender com ele hoje. Toda vez que você for aceitar uma recomendação de investimento, procure entender bem, né, se esse ativo é um ativo que vai estar dentro daquilo que você precisa para atender o seu objetivo ali na frente.